Fala aí galera, tudo tranquilo? Meu nome é Israel Sobirá e hoje eu estou aqui para falar sobre um dragão que precisa ser morto na vida de todo homem. O nome desse dragão é Babilônia, o nome desse dragão é imoralidade sexual, o nome desse dragão é pornografia, o nome desse dragão é masturbação, o nome desse dragão é qualquer coisa que se opõe à santidade que Deus sonhou para nós, como o povo e os filhos dele. E esse vídeo é para todo homem que deseja ver a Deus, que deseja ser próximo dele, que deseja ter uma boa vida familiar, que deseja ter uma vida boa em geral. Então, esse vídeo é para você. Eu quero que você entenda que existe um chamado à santidade na vida de todo cristão, existe um mandamento à santidade na vida de toda pessoa que quer servir a Deus. E é algo que a gente consegue ver com muita transparência na Escritura. Eu gostaria de ler com vocês 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 14 ao 16, onde a palavra de Deus diz: como filhos obedientes, não se deixem amodar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo, uma menção a Levítico 19, no versículo 2. Gênesis 1, 27 fala sobre como a humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele foi feito para permanecer à imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, nós não fomos feitos para as trevas, nós não fomos feitos para o pecado, para uma vida de imoralidade. A gente não foi feito para nada dessa porcaria. 1 Tessalonicenses 4, no versículo 7 diz: porque Deus não os chamou para a impureza, mas para a santidade. E esses são extremos opostos, não pode haver impureza e santidade no mesmo lugar, assim como não pode ter luz e trevas na mesma sala, essas coisas não convivem juntas. Sabe, nos livros antigos, nos jogos antigos, a gente tinha uma ordem muito bem estabelecida que fazia muito sentido. Primeiro o guerreiro mata o dragão e depois ele conquista a princesa. E sabe, eu quero te falar sobre isso hoje, porque se você tentar levar a princesa para casa sem antes matar o dragão, esse dragão vai te assombrar o resto da sua vida. Hoje nós temos uma coisinha chamada internet, e ela é uma ferramenta de propagação. Sabe, qualquer comércio que for ligeiro está na internet, qualquer negócio, qualquer ideia que quer se propagar hoje precisa estar na internet. Eu acredito nisso, é por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, é por isso que eu estou aqui toda semana fazendo esses vídeos, porque eu acredito em levar algo até as pessoas. Mas o diabo não é besta, e ele também usa essa rede de comunicação para propagar as trevas. Por que eu estou dizendo isso? Nós vivemos em dias onde você nem precisa procurar o que é ruim, essas coisas ruins vão vir até você. Nós somos bombardeados com porcaria constantemente nas redes sociais, em qualquer lugar que você tentar dar uma andadinha, é capaz que você encontre alguma coisa ruim. E por que eu estou dizendo isso? Bom, porque apesar de ter nascido num lar cristão e ter crescido uma vida próxima e íntima do Senhor, na minha adolescência, quando eu estava ali naquela fase de transição para o ensino médio, eu tive que lutar muito com essas tentações e foi difícil para mim caminhar em vitória. Mas eu entendia que esse era um dragão que precisava ser derrotado, que precisava ser vencido para que eu pudesse seguir com a minha vida da maneira que Deus tinha planejado para mim. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje com você. Eu era um adolescente cheio de Deus, eu não tenho dúvida disso, eu estava experimentando coisas grandes em Deus, eu estava até pregando por aí, mas chegou uma fase onde eu chegava no meu quarto de noite, eu fechava a porta e eu estava dando uma olhada no Instagram e de repente eu vi uma coisa ruim ali, uma missionária do capeta que aparecia do nada. E o meu primeiro reflexo, o intuito como sempre, era olhar para longe, era sair daquilo ali, mas uma curiosidade começou a despertar dentro de mim. Eu falei, peraí, foi isso? E quando eu me vi, eu já estava dando mole para algumas coisas que eu não devia. Sabe, aquilo não era pornografia, não era algo explicitamente errado assim, porque aquilo para mim era fácil de fugir, porque tem a aparência do cão, eu sabia que eu não queria aquilo. Mas eram coisas sutis, eram mulheres mal vestidas, eram coisas que apareciam que me provocavam um pouco, pareciam ser sutis, pareciam que, não sei o que está acontecendo muito bem. Eu me fazia de besta, mas a verdade é que eu estava procurando ver algo que eu não devia ver. E com a primeira vez que eu dei mole, apesar de não ter feito nada, eu só olhei para aquilo e pensei, misericórdia, depois eu saí, aconteceu de novo e de novo e de novo, até que eu caí a primeira vez. E aquilo me encheu de vergonha, eu me senti tão culpado, aquilo foi tão errado, eu me arrependi, eu lancei aos pés do Senhor e eu decidi que eu não queria aquilo para mim. Mas alguns meses depois eu caí de novo. E eu chorava, eu me arrependia, mas passava mais 4 meses e eu caí de novo e eu comecei a perceber que eu não conseguia vencer aquilo, tinha alguma coisa de errado. A coisa chegou a um nível onde todo final de semana eu era tentado e era difícil para mim resistir, eu comecei a dar mole e eu comecei a ver que tinha uma brecha enorme na minha vida já no momento. Eu não estava, apesar de não ter contato com a pornografia, aquilo ali era tão horrível quanto, e aquele pecado era tão grande quanto qualquer outro pecado.
E eu sabia que aquilo não estava certo, o meu coração não estava em paz, eu sabia que eu estava falhando e que eu precisava vencer. Mas apesar de estar lutando de todo jeito que eu conhecia, eu sentia que eu era muito menor do que aquele dragão e que não tinha jeito que eu conseguia vencer ele. Porque eu estava orando, eu estava lendo a Bíblia, eu estava tentando vencer, e quando aquilo acontecia, quando eu sentia aquela vontade de pecar, eu nem corria para o pecado, eu normalmente tentava fugir daquilo do melhor jeito que eu podia, mas parecia que acabava me pegando no final das contas. Eu me sentia sem forças diante daquele dragão. Até que um dia eu tive um sonho, e nesse sonho, quando eu acordava, eu estava numa casa, e por dentro essa casa ela estava velha, feia, eu via teia de aranha, eu via madeira quebrada, e era uma sensação muito estranha, e eu sabia que aquela casa era o meu coração. E das trevas saía tipo um macaco demônio, algo que eu não consigo explicar, e ele começava a me bater, e ele acabava comigo, me dava uma surra e voltava para a sombra sem eu conseguir reagir. E eu lembro que eu falava, meu, não tá certo isso, eu quero vencer essa briga, eu não aguento mais o que esse bicho está fazendo comigo. E uma vez ele saía de novo, ele tinha um olhar de malícia nos olhos, e eu começava a brigar com ele, mas eu não estava conseguindo brigar com ele sozinho, ele era mais forte do que eu. Mas de repente o meu pai chegou chutando a porta no meu quarto ali daquela casa, e eu lembro que ele pulou naquele bicho, ele deu um tackle nele de futebol americano pela janela, ele quebrou a janela, a gente estava tipo no segundo andar. Quando eu olhei, meu pai estava brigando com o bicho lá fora, eu pulei, a gente brigou junto com aquele bicho e eu ganhei. E quando eu acordei, o discernimento veio para mim muito claro, que aquela casa era o meu coração, aquele demônio era o meu dragão, e que aquela luta eu não conseguia vencer sozinho, e eu fui exatamente para a pessoa do meu sonho, o meu pai, o meu discipulador, e a gente já tinha conversado antes sobre aquelas coisas. Eu abri o meu coração com ele constantemente, mas dessa vez eu cheguei e falei, pai, eu quero ser real com você, isso é o que eu estou passando, eu estou sofrendo desse jeito, eu estou sendo tentado dessa maneira, eu estou caindo, eu estou dando mole, eu preciso de ajuda. E sabe, aquela conversa com meu pai, esse lugar de vulnerabilidade, ele me ajudou e a gente começou a conversar e eu pude ouvir a experiência de um homem de Deus mais velho do que eu, que já estava caminhando em vitória há tanto tempo. E ele começou a me dizer, filho, você consegue perceber o que está de errado aqui? Porque toda vez que vinha aquela vontade, eu pensava em orar, eu pensava em fazer alguma coisa, mas o problema é que eu tentava me preparar para a guerra, quando a guerra batia na porta. Agora você olha para um soldado não faz isso. Se um soldado for treinar, quando a guerra chegou, ele está acabado, ele não vai conseguir fazer nada. O soldado, ele vive treinando, ele vive em prontidão, para que se o momento a guerra estoure, ele está pronto. E é isso que a gente aprende com a palavra de Deus, e eu quero falar um pouco sobre isso. Sabe, meu pai falou, filho, você pode conversar comigo quando for, se tiver difícil, se apertar, conversa comigo. Vamos orar junto, vamos vencer esse negócio junto. E foi exatamente isso que eu fiz quando eu comecei a chegar no meu quarto e dava aquela vontade de ver coisas que eu sabia que eu não devia ver. Eu corria para o meu pai e dá uma quebrada na cara, dá uma vergonha ter essa transparência. Falei, eu tô com vontade de fazer coisa errada. E aquilo parece que já quebranta o seu espírito a correr para o Senhor de uma maneira tão especial, sabe? Algo que o meu sogro vive dizendo é que quem confessa a tentação não confessa pecado. E eu quero deixar também um link aqui na descrição poderoso sobre um testemunho, uma mensagem que ele prega a respeito disso, de viver em vitória, de viver em santidade. Eu quero que você possa dar uma olhada depois. Mas então eu comecei a conversar com meu pai e abrir nesses momentos difíceis, e às vezes até com amigos meus que eram próximos do Senhor, pessoas que estavam buscando em viver em intimidade com Deus. Eu chegava para eles e falava, cara, tá difícil, e a gente orava junto, e a gente decidia passar por aquilo juntos, porque a vida cristã não é uma jornada que precisa lutar sozinha. Outro problema é que eu percebi que eu estava muito próximo dos lugares onde eu caía. Eu visitava certas páginas com memes, coisas que eram engraçadas, mas de repente aparecia, a famosa missionária do Satanás. Ou eu gostava de jogar um jogo que eu sabia que tinha coisa que não era muito bom, ou tinha uma certa série que aparecia aquele negócio não muito legal. E eu percebi, comecei algo, que eu estava muito próximo de zonas de perigo. E para ilustrar isso aqui, eu quero contar uma história que aconteceu comigo de verdade quando eu era criança. Uma vez a gente estava num retiro da igreja e eu estava brincando perto ali do tanque da piscina onde as pessoas estavam sendo batizadas. E os meus pais olharam para mim e falaram, Israel, para de brincar aí, porque você vai cair na água. E eu falei, eu não vou cair, eu sei o que eu estou fazendo. E eles falaram, para de brincar aí que você vai cair. E eu falei de novo, claro que eu não vou cair, eu sei o que eu estou fazendo. E assim a coisa foi, até que, adivinha, eu caí na água. Agora, eu só caí na água porque eu estava brincando perto da piscina. E do mesmo jeito, nessa batalha por santidade, eu percebi que eu estava brincando perto da piscina.
Eu não estava necessariamente buscando por coisas erradas, mas eu estava perto de ambientes que me faziam querer coisas que eu não devia querer. E exatamente sobre essas 3 coisas que eu quero falar com vocês hoje. A primeira delas é que eu estava tentando lutar sozinho. A segunda delas é que eu não vivia pronto para a guerra. E a terceira delas é que eu me expunha a lugares perigosos que eu não devia estar. E agora eu quero falar o que a Bíblia diz a respeito disso. Porque algo que eu encontrei na palavra de Deus foi um game changer para mim, foi algo que mudou completamente a maneira que eu via e enxergava isso, que é 1 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 12 ao 13, onde a palavra de Deus diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, cuide para que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Meu amigo, eu acredito que a Bíblia é verdadeira, a palavra de Deus é verdadeira, e aqui eu encontro um versículo que eu já tinha lido várias vezes, mas aquilo não tinha clicado para mim. E de repente eu estou lendo a palavra de Deus e eu vejo na palavra de Deus que o Senhor está dizendo que não existe tentação maior do que eu posso suportar, que Ele não vai deixar eu ser tentado além da minha capacidade de vencer, e que não só isso, mas Ele mesmo vai arrumar o escape, vai arrumar a minha saída, vai arrumar um jeito que eu posso vencer. Sabe o que é engraçado? Que muitas vezes a gente está lá fazendo tudo errado, ainda quando cai a gente quer culpar em Deus, e eu fiz isso, às vezes eu caí e falava: Deus, por que o Senhor não me ajudou? Eu orei, eu li a Bíblia e mesmo assim eu caí, como se a culpa fosse de Deus. Mas a verdade, o que a Bíblia diz é que o próprio Senhor nos provém um escape e nos provém uma saída. Sabe, quando eu li isso, eu tomei posse disso, eu falei: cara, quer dizer que toda vez que eu sou tentado, toda vez que eu tenho vontade de pecar, eu posso vencer. Quer dizer que toda vez que aquela tentação bote na porta, eu posso vencer. E meu amigo, deixa eu dizer isso para você hoje. Você pode vencer toda vez, você pode vencer de novo, de novo, de novo, e você pode vencer em vitória para sempre o resto da sua vida, porque a palavra de Deus diz que sim. Agora, isso não vai acontecer magicamente, não é só porque Deus quer isso, não é só porque a gente quer isso que tudo vai acontecer magicamente. Você precisa lutar essa batalha, esse dragão precisa ser vencido por você. A boa notícia é que Deus está do seu lado e você não precisa fazer isso sozinho. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Esse era um erro que eu cometia, porque enquanto eu estava de pé, eu estava fazendo festa, mas quando a coisa apertava, eu estava despreparado, eu estava ocupado fazendo festa para treinar. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar todos os dias para que nós fôssemos livrados da tentação. Ele nos ensinou a orar pelo pão nosso de cada dia, o que indica que essa oração é diária, e naquela mesma oração Ele nos ensinou a orar para que a gente fosse livrado da tentação, livrado do mal. Então sabe qual que era o meu problema? Eu só pensava em jejuar, pensava em orar, pensava em ler a Bíblia mais quando a coisa apertava. Mas a questão é que quando a gente está de pé, que a gente cuida para que a gente não caia. Então essa foi a primeira mudança que eu fiz. Eu comecei a orar sempre por isso, eu comecei a sempre pedir que Deus me desse vitória, porque eu tinha algo muito claro na minha consciência. Eu sonhava com a minha princesa e eu queria ser o marido que ela ia merecer. Eu sabia que aquele marido jamais ia entrar no relacionamento, jamais ia poder entrar no namoro naquela condição. Então eu queria vencer o meu dragão. Outra coisa, a gente vê no exemplo de José no Egito. A gente sabe que ele correu da mulher de Potifar, mas aquilo não aconteceu uma vez, foi uma tentação que ele correu. A palavra de Deus diz que ela tentava José dia após dia e ele dizia não todos os dias. Algo que o Espírito Santo me fez perceber na minha jornada, num dia que eu estava orando, que eu perguntei para ele: Senhor, onde é que eu estou caindo, onde é que eu estou falhando, que eu não consigo vencer esse negócio? E o Senhor me disse muito claramente: Israel, você não cai nesse momento do pecado, você cai quando você dá mole. Quando você olha para uma coisa que você não deve, você não resiste àquela coisa pequena. Quando você dá espaço para uma ideia que não devia estar na sua cabeça, você não resiste a ela. Porque quem vai caindo em todas essas coisas pequenas não vai aguentar a tentação maior que vem depois. O caçador que não consegue matar um lobinho não vai resistir o urso depois, porque ele não está naquele nível. Mas agora, o cara que passou a semana inteira brigando com qualquer coisa pequena, sendo fiel no pouco, ele vai ser fiel no muito, ele vai vencer. A palavra de Deus diz em Salmo 119, no versículo 9, de que maneira pode o jovem manter puro a sua conduta? E a Bíblia nos entrega que é observando a nossa conduta segundo a palavra de Deus. E é isso que eu quero que você entenda, que a oração, a leitura bíblica, essas disciplinas espirituais, elas são a nutrição do nosso espírito. E uma história que eu quero usar para ilustrar isso aqui, é uma história um pouco ilegal de jogo de bicho, mas usa o exemplo bom disso aqui. Tinha um cara que sempre organizava luta de cachorro e ele sempre podia dizer pro camarada dele que chegava lá, que não tinha dinheiro para apostar mesmo, qual era o cachorro que ia ganhar, e ele sempre acertava. Até que um dia aquele cara ficou cheio de curiosidade e ele perguntou pro dono das brigas do cachorro como que ele sempre sabia, como que ele sempre conseguia adivinhar qual cachorro que ia ganhar. Ele falou: meu amigo, é simples, o cachorro que eu alimento melhor ganha.
E criatura, entenda isso aqui, nessa briga do espírito contra a carne, o cachorro que você alimenta melhor, o lado que você alimenta melhor vai ganhar. E a gente não pode esperar ter vitória se a gente está só se enchendo de porcaria, só se enchendo de seriado, só se enchendo do vazio da internet, que é um grande buffet chinês, e não se encher das verdades espirituais, não usar as disciplinas espirituais para que a gente possa vencer. Você precisa nutrir e alimentar o seu espírito da maneira correta. E eu ali como um jovem, como um adolescente, eu decidi colocar todas essas coisas em práticas e hoje, pela graça do Senhor, eu posso dizer para você que faz anos que eu estou andando em vitória. Que eu venci o meu dragão e eu conquistei a minha princesa e eu sei que aquilo era parte do plano e o propósito que Deus tinha para mim. E eu acredito tanto nisso que eu quero compartilhar hoje com você, não só sobre a minha vitória, mas sobre a minha fraqueza, como foi essa luta para mim. Sabe, o nível de zelo pela nossa santidade, que é o nosso maior patrimônio, que o Senhor Jesus nos mostrou, é o seguinte: se sua mão direita te faz pecar, arranca a mão e joga fora. Se o seu olho direito te faz pecar, então arranca o olho e joga fora, porque é melhor entrar no céu sem essas coisas do que ir para o inferno com todas elas. Sabe, é claro que o Senhor Jesus não está te mandando se mutilar aqui, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, mas, meu amigo, olha para a praticidade disso. Se o Instagram te faz pecar, arranca o Instagram e joga ele fora. Se a internet te faz pecar, arranca a internet e joga ela fora. Se o Netflix te faz pecar, arranca o Netflix e joga ele fora. Desiste daquele seriado, desiste daquela página, desiste daquilo que te faz pecar, não brinca perto da piscina. Sabe, dito essas coisas aqui, eu quero te dar esses 3 passos, essas 3 chaves para você vencer nessa área e matar o seu dragão. A primeira delas é preste contas. Seja aberto com o seu discipulador, seja aberto com os seus pastores, seja aberto com os seus amigos que estão nessa jornada com você e confesse a sua tentação para que você não precise confessar esse pecado. Tem alguém que está sobre você ali que pode andar junto com você. Talvez você não vai ter o mesmo privilégio de ter isso com seu pai, como eu tive, mas com certeza existe alguém na sua vida, um líder na sua igreja que está disposto a lutar essa luta com você. O segundo passo que eu quero dizer é: viva pronto para a guerra. Não espere as coisas ficar apertadas, não espere a tentação chegar para você tentar vencer aquilo. Mas viva orando para que o Senhor te dê vitória todos os dias, algo que eu faço até hoje, mesmo nesses anos que eu tenho caminhado em vitória. Todos os dias eu peço pela graça de Deus, porque é só dessa maneira que eu posso vencer. Eu peço para que Ele me livre das tentações e que Ele me empodere para caminhar em vitória. Então viva pronto para a guerra, viva lendo a palavra de Deus, viva alimentando o seu espírito bem para que você possa vencer a nojeira do mundo. E o terceiro conselho que eu quero te dar é: brinque longe da piscina. Se você sabe tem coisas que atraem o seu coração, que você pode dar mole para aquilo, sabe, não vai celebrar a sua vitória lá no meio. Algo que eu já decidi para mim, não importa quão bem eu tô, não importa quão bem eu tô vivendo essa jornada, que aquela lupinha do Instagram é um instrumento do Satanás que eu decido não olhar, que eu não vou para lá. Esse é o meu conselho para você: fique longe da piscina, que assim você não vai cair com certeza e assim você não vai falhar. E isso que eu quero falar hoje sobre matar esse dragão. Sabe, eu oro por você, para todo rapaz assistindo esse vídeo, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te conceda forças. E eu sei que se eu venci, você pode vencer. Eu sei que você pode andar em vitória, porque é isso que Deus tem para a sua vida. E sabe, não deixe isso para depois. Esse dragão precisa ser vencido agora. Mesmo que você seja jovem e esteja anos de um casamento, isso não é só sobre o casamento. Isso é sobre viver uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Esse é o primeiro passo. Sem estar caminhando em vitória, eu não acredito que homem nenhum está pronto para entrar num relacionamento. Então isso é algo importante para você pensar. E se for o caso e você já está namorando e você tem caído nisso, você tem tido problema com isso, você tem que entrar em contato com o seu líder agora, ser transparente com ele, conversar com ele até se é o caso, você abrir o coração com sua namorada e falar sobre essas dificuldades, que o dragão precisa ser vencido se você quer levar a princesa para casa. Gente, é isso aí, obrigado por ter assistido esse vídeo, eu espero que Deus possa ter falado ao seu coração, eu espero que você tenha sido abençoado, edificado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, outras pessoas que você acha que elas possam ser fortalecidas por essa mensagem. Que isso aqui não é só para quem tá mal, isso aqui é para todo mundo que quer estar bem, que quer continuar vencendo, porque talvez se esse dragão não te assombrou até hoje, um dia ele vai bater na porta e eu acredito que você pode vencer e que você vai vencer. Deus abençoe vocês, a gente se vê no próximo vídeo.